Olá, gente, tudo bem? E aí, Igor, como vai? Olá. Tudo bem? Eu sou meio ruim de tecnologia, por isso que eu atraso um pouco, Não é entendeu? nada, gente, isso daí é mó mentira. O Igor é super tecnológico, toda vez que eu tinha qualquer problema, eu pedia para ele ligar, porque eu não conseguia. Ei, Gabriela, ei, Dona Maria do Carmo, ei, Jadir, ei, Sueli, ei, todo mundo que está vendo a gente. Muito bom vocês estarem participando aqui com a gente, nesse sábado de manhãzinha. A gente está esperando mais pessoas entrarem, que estão falando aqui para a gente que estão entrando, várias pessoas aqui. Enquanto isso, Igor, conta para a gente um pouco sobre a sua trajetória dentro da medicina. Bom, como você sabe, né, Lavínia, a gente é irmão primeiro, parecemos. Eu sou muito mais novo, viu? Se alguém falar que... Eu sou muito mais bonita, mas é assim mesmo. Eu sou muito mais novo que ela, muito, muito. Bom, como a Lavínia já descreveu algumas vezes, tal, não sei o que, a gente vem de um lar de médico. Né? Os nossos pais são médicos, a minha mãe pediatra, depois fez a subespecialização em endócrino infantil, o meu pai ortopedista. Então, a gente vem aqui em casa, a gente não teve muita escolha para onde a gente podia ir, não. Então, meu pai sempre brincava com a gente, a brincadeira falando sério, que a gente podia escolher o que a gente quisesse dentro da medicina. E comigo ainda foi mais restrito, que eu poderia escolher o que eu quisesse dentro da ortopedia. Por sorte, era uma coisa que eu sempre gostei muito. Porque também a gente conversava sobre o quê, né, Igor? Só isso. Eu quando era pequeno, várias vezes meu pai trouxe para casa para eu brincar, pequeno mesmo, quando tinha 8, 10 anos de idade, cabeça do fêmur, que ele tirava quando fazia prótese de quadril. Então ele trazia e eu ficava com aquilo no quarto. Quer dizer, meio mórbido, mas era a forma uma brincadeira. E isso sempre me estimulou muito a querer ser médico. E a gente carrega, exatamente por isso, uma responsabilidade muito grande, porque o pior é quando você segue a profissão dos pais. Então, a cada geração que passa, aumenta a nossa responsabilidade. Então, veio o meu pai e a minha mãe, depois a Lavínia e a Larissa. Agora eu tô... Gente, sabe o que eu fiz? Eu entrei no YouTube, é só lenha que a gente faz mesmo. Vou ficar na medicina, Vamos ficar na medicina, é melhor. Ei, Tatiane, tudo bem, Tatiane? Tatiane é oncologista, Igor, tá aí com a gente. Ei, olá, Tatiane, tudo bem? Ei, Jujuba, esposa do Igor, não conta na nossa live. Conta sim, Juliana. Bom dia a todos. Igor. A gente só conversava sobre medicina, você brincava... Só sobre medicina. Eu lembro que quando eu entrei na medicina... Gente, ele brincava com cabecinha de ferro e com rodão. Vocês lembram o que é o rodão? Aquele... Tá bom, aquele carrinho que faz um barulho infernal. Ninguém aguenta, era um em cada mão. É assim. E com a cabecinha de ferro lá dentro. Não precisa de contar detalhes assim, não. Mas eu lembro que quando juntávamos nós 5 na mesa do almoço, era como se fosse uma discussão de caso clínico. Cada um trazia... cada um trazia. Então, hoje, como a gente tem pessoas não médicas no nosso convívio, né? A minha esposa não é médica, o esposo da Lavínia não é médico e tal. Então, às vezes, a gente tem que falar, gente, vamos parar de falar de medicina, porque senão o assunto não rende. Não sai. A gente não para. E eles que tratam. O Luiz, meu marido, trata tudo com o que, Luiz? Fala em voz alta aí para o povo ouvir, se você tem coragem. Própolis, tudo é própolis. Mas aí você formou onde, Igor? Bom, aí eu entrei na medicina em 96, aqui em Juiz de Fora, aqui na Federal de Juiz de Fora, na época só tinha Federal aqui em Juiz de Fora. Concluí meu curso em 2002, depois eu fui fazer minha residência médica no Hospital Gente, hoje já está falando um pouco da idade. Quantos anos, Igor? Eu tenho 48. Eu tenho 43, bem vividos. Já fala logo, já usa óculos de perto.
Então ele foi para Juiz de Fora, foi para Belo Horizonte, e aí? Fui para Belo Horizonte, fiz minha residência no Felício Roxo, depois eu fiz minha especialização em ombro e cotovelo, uma parte em Belo Horizonte, uma parte eu fui para San Antonio, no Texas, onde eu fiquei lá com o Dr. Rockwood, e depois voltei para Belo Horizonte, concluí, fiquei 1 ano fazendo ombro e cotovelo, e voltei para Juiz de Fora. E estou aqui, então, desde final de 2006, início de 2007, voltei para o Juiz de Fora e estou aqui tentando exercer da melhor forma possível a ortopedia. Hoje eu tenho um consultório, né, faço plantão, eu também atendo no centro de reabilitação lá do Hospital João Venido, onde a gente atende... Você escreveu um capítulo de um livro falando sobre o quê? Foi sobre disfunção da articulação externo-clavicular. E agora você está fazendo mestrado em quê? Estou fazendo mestrado em ciência da reabilitação, que é exatamente para poder ajudar da melhor forma possível os pacientes do centro de reabilitação lá do Hospital João Venido, onde eu faço parte da equipe, uma equipe multidisciplinar, onde a gente atua dispensando cadeira de roda, tudo via SUS, 100% SUS, cadeira de roda, órtese, prótese, fisioterapia, tem lá uma das coisas que realmente funcionam no SUS aqui em Juiz de Fora, do ponto de vista ortopédico, é lá no Hospital João Venido. Então, é um serviço de excelência, muito bom, muito bem organizado. Os profissionais que tem lá são muito bons, são muito bem gabaritados, entendeu? Então, isso é uma coisa que realmente funciona aqui em Juiz de Fora. E eles fazem lá também reabilitação? Reabilitação. Tanto de não criança, é só cadeira de rodas, é reabilitação mesmo também. Reabilitação, é completo. Lá tem fisioterapia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, tem tudo. Lá no centro de reabilitação só, isso fora o hospital. Né? Então, às vezes a gente vê, muitas vezes a pessoa fala, vamos fazer vaquinha para ajudar a comprar uma cadeira de roda, tal. Não, gente, tenta primeiro ver se não consegue a dispensação via SUS, porque o material que é dispensado lá, inclusive, claro que tem as dificuldades de pagamento, de fila do SUS, tal, claro, a gente entende isso, porque é muita gente, mas é material de primeira qualidade, então não tem isso, é SUS, então é pior, não tem isso, são empresas extremamente sérias, profissionais, então órtese, prótese, cadeira de banho. Então, assim, às vezes a gente não consegue atender na velocidade. Cadeira de banho, hein, gente? Olha só. SUS, tem muita coisa legal mesmo. A gente tem, às vezes, que saber o caminho, né, Igor? Exato. Aí marca numa OBS, como é que chama? Marca UBS. Onde? UBS, perto da casa da pessoa, não é? Perto da casa da pessoa. O médico, às vezes... O médico tem que fazer um relatório do que o paciente precisa. O paciente, por exemplo, que é muito frequente, infelizmente, paciente com vasculopatia diabética. Né? Você pega muito aí no seu consultório também, problema de olho, pega no consultório lá também. Aí, por uma infelicidade, tem que amputar uma perna. Aí a pessoa às vezes desespera, acabou minha vida. Não, muito pelo contrário. Vai para o centro de reabilitação, a pessoa consegue ganhar uma prótese, sai de lá satisfeitíssima. Gente, vamos divulgar isso, tá vendo? Isso é uma coisa que... O Igor, ele atende no particular, atende no SUS também, tá dando o caminho aqui pra gente. Você vê que a vida ainda é muito legal, a gente continua. O que é isso perante da nossa vida inteira, né, Igor? Então, é muito legal mesmo essa parte da gente ouvir, da gente saber que existe recurso quanto a isso. O Igor está dando os passos aqui. Então, é tudo muito legal mesmo da gente ver. E para vocês que sabem agora que a gente fica conversando sobre medicina em qualquer ponto que a gente pare, meu marido trata, a mulher do Igor trata, todo mundo já trata medicina lá de tanto que a gente conversa. Vocês podem ficar pensando, o que tem a ver o olho com a ortopedia? O que tem a ver isso? Quando o Igor estava aqui, eu tinha acabado de atender um paciente
que ele tinha um problema na coluna e estava com muita dor de cabeça também. Veio aqui para testar e avaliar se a dor de cabeça era da vista. Mas depois a gente descobriu que não era da vista, tinha relação com a ortopedia. E aí surgiu essa ideia de várias coisas que a gente foi vendo junto. Igor, fala um pouquinho sobre o que a gente pode conversar junto de ortopedia, visão, enquanto as pessoas podem fazendo perguntas, tá, gente? À vontade, Joelma, Arthur, Coimbra, todo mundo que está indo aí, Jadir, todo mundo que está aí, tá? Pode fazer pergunta à vontade, pode escrever a pergunta aqui que a gente vai tentar responder para vocês. Bom, eu achava até que não tinha tanta coisa a ver, não. Mas aí eu fui pesquisar na internet. Não, eu tenho que pesquisar na internet, porque, vou falar, não é uma queixa frequente. Teoricamente, esse é um problema, inclusive, que deveria ser mais frequente a queixa de paciente. Aí eu pude observar que é o seguinte: alteração de visão... Gente, as pessoas não acham que oftalmo é médico, tá? Vocês acreditam nisso? Nem entendi, né? Então tá ótimo. As especialidades começam tem uma brincadeirinha que é assim, ó. Você quer esconder um dinheiro de um ortopedista? Põe aonde, Igor? Dentro do livro no esteto ou dentro do livro de medicina? Dentro do livro de medicina. Você quer esconder o dinheiro de um anestesista? Põe de centro cirúrgico. Claro que isso é brincadeira. Você quer esconder o dinheiro dentro de um oftalmo? Põe no esteto. Você quer esconder de cirurgião plástico? Não adianta, ele vai pelo cheiro. Vai. Então as pessoas acham que o oftalmo não é médico. Mas tem muita coisa a ver com a visão, né, Igor? Não, muita. A dor de cabeça, fala aí pra gente. É exatamente isso que eu estava falando. Assim, a gente consegue observar que tem duas coisas principais que uma alteração na visão traz para o paciente ortopédico. A primeira, alteração postural. E a segunda, que pode ajeitar aí. Pode ajeitar aí. Entendeu? A segunda é... O Igor, a Terezinha está falando que ela tem muita dor de cabeça diariamente aqui. Bom, a dor de cabeça é muitas, claro que existem muitas causas. Desse tamanho, né? Sobre dor de cabeça. Muita causa para dor de cabeça. Dentre elas, existe uma dor de cabeça que o termo médico a gente chama de cefaleia. A cefaleia é da origem do pescoço. O pescoço é a região cervical, o termo médico do pescoço. Então existe a cefaleia cervicogênica, que é da origem do pescoço. Aí você fala assim, mas como que uma dor de cabeça começa no pescoço? Bom, hoje em dia, com o advento da tecnologia, muitas pessoas andam e falam utilizando celular ou computador. E raramente a gente consegue ver uma ergonomia. O que é? Uma postura correta da pessoa ao utilizar esse tipo de equipamento. Por quê? Porque a gente tem que, o equipamento, o correto, ele ficar na altura dos olhos. À medida que a gente vai inclinando para baixo, existe um trabalho já publicado, que foi identificado, que a partir dos graus que a gente vai inclinando o pescoço, a gente vai aumentando o peso, o momento de força da cabeça na região cervical. Uma cabeça no adulto, a coluna cervical, a cabeça pesa geralmente em torno de 5 quilos. À medida que a gente vai inclinando o pescoço para baixo, a gente vai... gente, cadê, ó, para ver isso, o celular, ó. Como se fosse encostar o queixo no peito, olhando para o celular assim, ó. 15 graus de inclinação, o que é muito pouco, a cabeça já passa para 10 quilos, quer dizer, você vê, duplica o peso. Podendo chegar... Um pouquinho mais caído, 10 quilos, gente. Quando você encosta mesmo o pescoço, em torno de 40, 50 graus, a cabeça pode chegar a pesar 28 quilos. Putz, grito. Você imagina? Cabeçudo, hein? Quase 30 quilos, gente. Assim 5 a 6 vezes o peso. Assim tem outro e assim tem outro. Ainda, olha só que legal. Aí você vai falar, não, mas eu não fico assim. Fica.
Fica, porque quando a gente fica em pé, raramente você vai trazer o celular aqui para ficar olhando. Porque senão começa a doer o ombro. Não, você digita, quando você vai digitar, existe uma síndrome. Assim, ó, né? A síndrome do pescoço do digitador, que é que tem o texto em inglês, que é o texting neck, que é exatamente da pessoa ficar fazendo assim para baixo e aumentando a dor na região cervical, porque estira a musculatura. Aí a pessoa não entende por que do nada eu comecei a sentir dor de cabeça. Não. Isso é em relação à postura. Então aí você vê, não só em relação ao celular, volta e meia eu falo com meus pacientes. O paciente chega e fala assim, não, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, principalmente criança. Aí eu falo, você assiste televisão deitado? Assisto. Cheio de travesseiro, fazendo assim. Mexe no computador deitado? Mexo. Deitado lá da cama, virando o pescoço e tal. Então são pequenas coisas no dia a dia, que no final do dia a pessoa começa a sentir dor e não sabe por quê. Então tudo tem uma causa e tem que ser avaliado. Vê se dá pra gente tirar essa dúvida aqui, da Terezinha de novo, que falou que tem muita dor de cabeça, né? Ela tá falando pra gente que ela já teve paralisia infantil e já operou o joelho. Alguma dessas coisas pode trazer... Às vezes a pessoa fica com o pé mais curto, né, Igor? E mais tombado. Assim. O que você acha? Na verdade, o nosso corpo, ele funciona como se fosse uma engrenagem. Então, a estrutura nossa, do nosso esqueleto, a gente nasce com o esqueleto todo equilibrado. A partir do momento que a gente tem um desequilíbrio, por menor que seja, isso pode ir afetando até em cima. Então, por exemplo, no caso aí da dona Terezinha, que teve uma sequela de paralisia infantil, operou o joelho, pode ser que tenha ou não um membro mais curto que o outro. Então, isso tudo afeta a biomecânica para cima. A nossa coluna, eu trouxe um modelozinho aqui, ó. Isso aí é a coluna? Nossa coluna é a coluna. Então, aqui é a cabeça, né, na verdade, a parte de trás da cabeça, e aqui é a bacia. Então, a nossa coluna, ela é estruturada. A partir do momento que a gente tem, por exemplo, uma perna menor que a outra, a gente faz isso, ó. Aí a coluna, para a gente não ficar torto, o que ela tem que fazer? Ela tem que reestruturar a estrutura toda dela, em termos de postura. Para o centro de gravidade, tentar se manter estável. Ela falou que tem sim, um membro mais curto que o outro. Ficar equilibrada. Então, pode ter a ver, sim. Igor, ela está falando aqui que ela tem um membro mais curto que o outro, sim. É o que geralmente acontece. Então, em alguns casos, o que tem que fazer? Dependendo dessa diferença entre uma perna e outra, a gente tem que fazer um exame que a gente chama de escanometria, que a gente define qual que é o tamanho, a diferença de uma perna para outra, que às vezes tem que colocar uma palmilha, que aí consegue equilibrar, entendeu? Claro que se for uma diferença muito grande, aí existem outros métodos. Mas se for uma diferença acima de 1 centímetro, já dá repercussão clínica no paciente, quer dizer, a pessoa já começa a sentir ter sintoma. A gente tem uma outra dúvida aqui, Igor, da Joelma, que é minha paciente, ó, não dá nem para falar quanto tempo, muito querida e há muito tempo. A Joelma, ela fez odonto, né? Ela foi aluna do Guido, que é meu tio. A Terezinha tá falando aqui que já usa palmilha, tá? Então tem que fazer um exame direitinho, Terezinha, para ver se tem outros recursos também que podem só ajudar, né, Igor? Perfeito, tem que fazer uma avaliação. Aí depois, se quiser, a gente vai deixar aqui o telefone do Igor, né? Aí pode entrar em contato. Agora, a Joelma fez odonto, formou agora o orgulho da família dela, e ela fica sentada muito tempo na prática diária dela, e ela sente muita dor nas costas. Tem tudo a ver, né, Igor? Muito, muito. A gente, às vezes, não observa os nossos vícios posturais. E esse vício postural, é isso que eu estou falando. Pode corrigir. A gente começa na infância. Isso é muito importante. Isso uma vez, eu até foi assunto que eu dei uma entrevista no MGTV, exatamente para falar isso, dos vícios posturais da criança na escola. Aí você fala assim, não, mas o que tem a ver a criança lá com 6, 7 anos? É ali que começa o vício postural.
A criança, se ela não assenta numa cadeira, encostando o dorso na cadeira, encostando a parte final da coluna, da bacia, no encosto, para manter-se ereta, ela começa a ficar inclinada, começa a deformar, não a coluna em si, não a parte óssea, mas a postura dela. Outra coisa que é importante, eu vou chegar no ponto da Joelma, da postura na profissão. Mas outra coisa que é importante, por exemplo, que eu já bati muito, inclusive na própria entrevista, peso de mochila de criança. Gente, o peso da mochila, ele tem que ser no máximo que eu digo, 10% do peso corporal. Isso tanto na criança quanto no adulto. Máximo. E criança que é muito alta, tipo o filho dele, gente, tem 1,95 m. Dá para colocar a mesma cadeira, a mesma carteira para todos eles? Não, isso é outra coisa que eu ia falar. Isso tudo, existe uma prática médica que chama ergonomia. Ergonomia é exatamente o que fala em relação à postura e tudo mais. O meu filho realmente é muito alto. Então, numa cadeira de braço ou numa carteira pequena, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar, ele tem que se adaptar ao mobiliário. E isso não pode acontecer. O mobiliário que se tem que adaptar à pessoa, e não a pessoa ao mobiliário. Então, eu volto a falar. Tem alguma lei que fala isso, Igor? Eu não sei se tem lei, né? Mas tem várias orientações. Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de... a escola é obrigada a fornecer? Eu acho que existe. Eu acho que existe. Só que quando você vai falar com a escola, eu tive muita dificuldade para isso. Entendeu? Aí você ofereceu a comprar a carteira, né, Igor? Já ofereceu. Aí que entra, aí volta a falar. Aí entra na sua área também, Lavínia. Porque aí a pessoa mais alta, para onde que eles jogam a criança? Fundo da sala. Aí a criança começa a ter dor de cabeça, começa a não prestar atenção direito na aula. Isso é não muito consegue legal copiar. que o Igor está falando, gente, sabe por quê? É assim, ó, a mãe chega aqui e fala assim, doutora, meu filho vai fazer exame de vista, escreve para a escola que ele não pode ficar no fundo. Se a criança estiver corrigida, Igor, né? Se a visão dela estiver corrigida, tem miopia, está corrigida, pode ficar no fundo, não tem problema. Mas tem que estar corrigida do ponto de vista de visão. Não é só a altura. Às vezes a pessoa é alta, mas tem um problema de visão que não está corrigido, só vai chegar na frente. Então tem que fazer o exame com oftalmo para poder ter a melhor visão possível, né? E se com a melhor visão possível ela enxergar 100%, pode ficar em qualquer posição. Mas tem casos que a pessoa, mesmo de óculos, não consegue ter a visão de 100%. Aí, nesses casos, tem que sentar na frente, né? E o colégio tem que entender essa parte. Ô, Igor, vamos falar um pouco de... o Léo Conde, ortopedia, tá mandando um abraço. Léo Condé, amigo meu, fizemos residência junto. Lá de Viçosa. Excelente ortopedista, lá de Viçosa. Triatleta. O Jadir está falando aqui pra gente de crianças que forçam os olhos, tem problema de vista e ergonomia, tem que andar juntos. Tem que andar junto. Problema no olho e a ergonomia. Isso mesmo. Exatamente. Agora, Igor, vamos falar um pouco de idoso, que a gente só está falando de criança. Deixa eu só responder da Joelma. O da Joelma, que é importante, porque eu atendo muitos odontólogos, né, os dentistas, lá no consultório, exatamente porque a postura do dentista durante a jornada laboral... aqui da oftalmo também, gente, ó. É péssima. Nem parece que é tudo irmã do ortopedista. Pois é. O dentista tem que ficar muito inclinado por causa da boca e tal. E isso numa jornada de trabalho de 8, 10 horas por dia, não há coluna nem musculatura que aguente. Então, esses casos, o que é o mais correto a fazer? Primeiro, procurar uma avaliação. Então, é sempre importante você não entrar no Dr. Google e ver o que você acha que vale a pena. Cada caso é um caso. Então, não adianta uma coisa que serve para um paciente, não vai servir para outro.
Então, cada caso é um caso. Não adianta para todo mundo, não. Ô, Igor, o J.R. Veloso, parece que é seu amigo, que está escrito aqui. Cuidado para essa ele está lá em Portugal, entendeu? Está lá em Portugal, terra do Vasco, mas ele é Flamengo, infelizmente, entendeu? Então, por isso que ele está fazendo essa gracinha. Depois eu converso com ele no particular. Mas Gente, o Igor, quando vocês forem lá, podem falar bem do Vasco, porque ele gosta do Vasco. Ele é um apaixonado pelo Vasco, tá? Aí, Deus me livre. Mas tudo bem, toda família, todo mundo tem um lado bom e o ruim, né? Aí, Igor, conta aí, da postura da gente. Da dentista. Então, procura um profissional, um ortopedista para fazer uma avaliação médica, depois um fisioterapeuta, porque durante a jornada você tem que fazer pausas para trabalhar alongamento, para trabalhar fortalecimento da sua coluna. Tem, né? Mas eu quero ver quem faz isso. Se não fizer... Gente, sabe o que a gente faz durante o... Olha que se não é verdade. Durante a nossa pausa, vai para ver o quê? Celular. Com a cabeça assim, com a visão assim. A cada 2 horas, a gente tem que ficar 10 minutos olhando para o infinito também, para relaxar a musculatura. Na pausa, o que a gente faz? Pega o celular e vai ler mais de pertinho ainda. Olha o Igor falando aí também da pausa na ergonomia, né, Igor? Porque senão não adianta. Aí, o corpo, ele não é uma máquina. Chega uma hora que ele não aguenta. Então chega ao final do dia, de uma semana de você nessa batida, aí não aguenta. Aí começa o quê? Automedicar, anti-inflamatório, entendeu? Aí você vai estar tratando a dor. Né? Eu sei disso. Você trata a dor. Eu sempre falo que meus pacientes... tem problema, Igor? Usar isso? Sim, muito, que pode né? dar para todo mundo aqui, gente? Fala a verdade. Todo mundo, não. Pode mandar um dedinho levantado assim, quem toma anti-inflamatório quando está com dor. Não, isso é todo mundo. Não. Isso, infelizmente, é todo mundo. Isso, infelizmente, é todo mundo. O que pode causar essa automedicação? E tem gente que acha que toma anti-inflamatório. Não, eu não tomo remédio nenhum, não, só Cataflã. Que são remédios popularizados, igual Dorflex e tal. Gente, todo remédio tem efeito colateral. Aí a Janaína mandou um dedinho que trabalha aqui. Aí, qualquer... Janaína, cara de pau. Trabalha com médico e toma anti-inflamatório por conta própria. Cara de pau. Deve estar mais escondido. Causa aí, Igor? Não, isso assim... Bom, o básico, né? Que ele afeta estômago, rim, fígado, altera a pressão, altera o diabetes. Quer dizer, o anti-inflamatório ele tem que ter a indicação correta por um período determinado. A gente tem uma tia, né, Igor? Anti-inflamatório por tempo indeterminado, gente, isso não existe. Não pode. Não pode. Não pode, assim como a automedicação. Você também não pode. Nem colírio, tá, gente? Colírio também é remédio. Tanto é que o Brasil exigiu que o antibiótico, por exemplo, tivesse receita exatamente para evitar a automedicação. Porque qual que é o problema? Da pessoa fazer a automedicação, o uso indiscriminado. O indiscriminado quer dizer, usar a qualquer hora. É o quê? O remédio chega uma hora que ele para de fazer efeito. Então, se parar de fazer efeito, você começa a perder opções de tratamento para a pessoa. Eu estou escrevendo aqui as perguntas, Igor. O Henrique está perguntando para você o seguinte: isso é para qualquer remédio ou só tarja preta? Não, gente. Inflamatório qualquer preta, não. Não, qualquer. Tudo em excesso. A mãe fala isso e fala muito bem. Tudo em excesso faz mal, até água. Até água. Então, a pessoa não pode... Tudo tem que ser controlado por tempo determinado, na dosagem correta, que tem muita gente que fala que a frase que o pediatra mais odeia do mundo, que é criança é um adulto pequeno, então só cortar a dose pela metade pode dar. Não façam isso. Não façam isso. Entendeu? Adulto pode tomar qualquer tipo de remédio, idoso, não façam isso. Tem que ter orientação profissional, entendeu? Não troca medicação por conta própria, não tira medicação por conta própria, que tem muita gente que faz isso.
Às vezes a pessoa vai ao cardiologista, ao geriatra, aí tem uma lista de medicações. Ela fala assim, não, eu acho que esse aqui eu não preciso mais, e para de tomar. Então isso é um problema. Então, assim como o uso indiscriminado, se retirar também a medicação, isso também faz muito mal à saúde. Quer dizer, eu estou falando de coisas que não é muito da minha área, não, mas aproveitando o gancho para eu poder orientar. Ô Igor, mas assim, em casa também a gente tem que ter os cuidados, né? Com os móveis e tudo, principalmente pessoas já de mais idade. Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. Vamos lá. A segunda parte que eu falei, a primeira seria a postura, que eu já dei uma pincelada aqui. A segunda parte, que é o que mais preocupa no idoso, é a queda. E a queda, gente, acidente que acontece com o idoso, na maior parte das vezes acontece em ambiente doméstico. Isso a gente vê mesmo, tá, gente? Por incrível que pareça. Aí você vai falar assim, tá, e o que isso tem a ver com a visão? Você pode falar melhor ainda, Lavinha, porque a visão, o problema é que a pessoa às vezes fala assim, não, um olho eu não enxergo muito bem não, mas o meu outro tá bom. Aí quer a visão em profundidade. A visão em profundidade é com os dois olhos, tá, gente? Isso é importantíssimo, porque já tem trabalhos publicados que o idoso que perde a visão de profundidade, por exemplo, ele não calcula a altura de um degrau. Na hora de descer uma escada, ele calcula errado, caiu. E caiu, gente. A queda no idoso, Igor? A queda no idoso, quer dizer, com sorte, fratura um punho, fratura uma costela, mas pode fraturar um fêmur, pode fazer um traumatismo craniano. E por que é mais fácil o idoso quebrar que os outros? Fala pra gente um pouquinho. O que acontece no ser humano? O ser humano ele vai formando a massa óssea dele, a estrutura do osso. O pico de massa óssea do ser humano é aos 30 anos de idade. 30, 35. Então, até os 30, 35, é quando você forma a estrutura do seu esqueleto. Por isso que é muito importante você se alimentar bem quando criança, tomar leite, tomar sol, entendeu? Fazer uma alimentação balanceada. Sol, Igor? Porque eles são ricos em cálcio e vitamina D. Isso ajuda a fortalecer o osso. Estou falando de uma maneira... Mas é assim que é para falar mesmo. É mais fácil para entender, mas para o osso ficar mais forte. O osso, a partir dos 30 anos, o que acontece? O organismo ele vai substituindo o osso velho e formando o osso novo. Então, ele é igual um cupim. Vai a célula comendo o osso velho e vem uma outra célula por trás formando o osso novo. À medida que a pessoa vai envelhecendo, principalmente em mulher, na idade menopausa, após 50, 60 anos, o que acontece? A célula que come o osso, por alteração hormonal, a célula que come o osso, ela come mais rápido. Gente, eu estou falando de uma maneira bem leiga. Bem leiga, tá? A célula que come o osso, ela come mais rápido que a outra célula consegue colocar por trás. Formar. Aí o que forma? Forma vários pequenos buraquinhos no osso, que a gente chama de osteoporose. Ou queijo suíço. Então a osteoporose, porque muita gente confunde com osteoartrose, são coisas distintas. Eu dou um exemplo de uma porta de casa. Se a porta, a dobradiça está rangendo ou parou de funcionar porque está enferrujada, isso é o desgaste da junta. Isso é artrose. Agora, se a dobradiça está funcionando, mas a porta está fraca, porque está cheia de cupim por dentro, isso é osteoporose. Então a osteoporose... Quem range tudo aí? Isso, como diz um chefe meu, lá do Felício Rocha, a gente passou dos 30 anos, a gente não sente dor em lugar nenhum, a gente está morto. Então tem que doer alguma coisa. Então, a osteoporose em si, isso é importante a gente falar, que a pessoa fala assim, não, eu estou sentindo muita dor porque eu tenho osteoporose. Não. A osteoporose por si só não gera dor. O que a osteoporose propicia é uma chance maior de quebrar. Então, tem muito uma pergunta idoso, inclusive,
Já vou responder. Tá. Tem muito idoso, inclusive, que quebra o osso e depois cai. De tão fraco. Isso é verdade, gente. Aí fala assim, não sei por que eu quebrei, não aconteceu nada. Às vezes quebrou por conta da osteoporose, né? E depois caiu. E depois caiu. É. E se você não estiver enxergando bem, porque com a idade aparece um envelhecimento também natural, né? Que é a catarata. E a pessoa não sente que está com catarata. Tanto é que a grande maioria vem pra gente querendo fazer óculos. Mas é a lente dentro do olho que envelhece naturalmente. Aí sim, propicia você a não ter uma boa visão de profundidade, você escorrega no tapete da sua casa, você cai em coisas assim que normalmente você não teria essa dificuldade. Pela dificuldade dessa visão de profundidade, seu osso já está igual um queijo suíço, todo cheio de cupim, aí já era. Aí uma queda com uma fratura de fêmur, né, Igor? É mais difícil, né? E por que tem importância? Em 1999, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, ela desenvolveu um programa que chama Casa Segura. A Casa Segura, ela dá umas orientações para como que você consegue, isso tem no site, só jogar no Google Casa Segura. Casa Segura. Casa Segura. Casa Segura, às vezes pode entrar em coisa de alarme e tal, mas não tem nada a ver não. Bota Casa Segura da Sociedade de Ortopedia. Aí tem as orientações... SBO, fala? SBOT. SBOT, porque é SBO de oftalmo. É. Aí tem as orientações dos quais são os cuidados que você tem que ter, principalmente na casa do idoso. Por exemplo, evitar tapete solto na sala. É isso aí. O idoso tropeça. Tropeça não está enxergando bem, gente. Vocês entenderam a correlação aí? Outra coisa, manter a casa bem iluminada para o idoso. É. Manter muito iluminado, entendeu? E outra coisa que é importante, deixar um óculos próximo ao alcance dele. Gente, eu volto e pego assim, ó. Já o óculos. Depois, às vezes ele vai levantar. Todo mundo vai precisar. Idoso, então, que o Igor está falando, precisa ou de tirar a catarata ou de óculos vai precisar. Então você deixa aí perto da sua casa e a luz também, a gente enxerga a luz, tá, gente? À noite, quando tá tudo escuro, o objeto está lá. Você não tá vendo porque não tem a luz. Então olha isso, a dica que o Igor tá dando. Fala de novo aí, Igor. Manter muito bem iluminado, então uma luz de cabeceira, o óculos próximo, evitar tapete solto, objetos soltos. E aquela no banheiro que deixa assim no corredor, Igor, sabe? Uma luz de corredor, a luz de segurança, entendeu? Evitar, por exemplo, colocar barra para você segurar dentro do box, para a pessoa não desequilibrar. Colocar o assento sanitário mais alto para ter facilidade na hora de sentar e de levantar. Então são pequenas coisas, pequenas alterações que evitam queda no idoso. E evitar a queda no idoso, gente, por que você vai fazer? Então, mas por que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está querendo isso? Se isso não seria, entre aspas, bom para o ortopedista, porque dá mais paciente. Não, aumenta muito a mortalidade. Uma fratura de fêmur aumenta demais a mortalidade. Gente, fratura de fêmur em idoso é diferente, né, Igor? De fratura de fêmur em pessoa nova. Completamente diferente. O que eu quis dizer da recuperação? Completamente diferente. O osso novo, a pessoa mais nova, ela forma o osso mais rápido e dá uma qualidade melhor. O idoso, como eu expliquei, a célula que come o osso, ela come muito mais rápido que a célula que forma. Então, uma fratura no idoso demora mais tempo para colar, sangra mais. Que é um dos principais causas de morte no idoso, da fratura do fêmur, é por causa do sangramento, sangramento interno. Então, assim, o que puder evitar... Essa fratura em idoso, em geral, é cirúrgica, Igor? Ou dá para pôr um gessinho? Não tem como colocar gesso. Assim, a gente só não opera se o paciente não tiver nenhuma condição clínica. Mas nenhuma mesmo. Entendeu, né, gente? Em geral, vai para faca. Não, é cirúrgico e fica internado no hospital
3, 4 dias, aumenta a chance de complicação, tem que ficar acamado. Então quer dizer... pegar a infecção, né, Igor? Vira um ciclo vicioso para poder dar coisa ruim. Então, infelizmente, o que a gente puder fazer para evitar isso, fazer os exames adequados, exame oftalmológico, e mulher, principalmente paciente do sexo feminino, que é mais frequente, pós-menopausa, densitometria óssea, para ver se tem osteoporose a partir de 50 anos. Quanto tempo, Igor, que você acha importante? O ideal é que faça pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Quem já fez, gente? Eu nunca fiz. Vergonha, né, Lavina? Você não está sendo exemplo para nada. Espeta de pau. Você não está sendo muito exemplo para nada, não. Nada. Mas tem que ser uma vez ao ano a densitometria óssea para a gente poder fazer o acompanhamento. Porque entre a osteopenia, a osteoporose e o normal, existe no meio que é a osteopenia. Então, quanto mais cedo a gente puder tratar, e tem tratamento, menor a chance da pessoa complicar depois com a fratura no futuro. A gente tem 2 perguntas aqui, Igor. Deixa eu só anotar aqui. A Janaína está perguntando sobre condropatia patelar, da patela, né, do joelho. E o Henrique está falando que a avó dele é hipertensa e tem problema na coluna. Se tem alguma correlação. Bom, vamos começar pela da Janaína. A condropatia patelar, condro é da cartilagem, patia é doença. Então a condropatia é um desgaste que geralmente dá na cartilagem. Esse desgaste da cartilagem, geralmente ele tem 4 fases. 4, não vou falar tipos, mas termos evolutivos. Estágios, né? Estágios, exatamente. No primeiro, tem um amolecimento da cartilagem, que a gente chama de condromalácia. No segundo, você já começa a ter a fissuração da cartilagem, ela começa a rachar. No terceiro, você já começa a cartilagem começa a desprender. E no quarto, você já tem um buraco na cartilagem. Então, a cartilagem, gente, ela funciona como se fosse uma esponja da cozinha. A esponja, quando vai envelhecendo, ela perde a capacidade de absorver o líquido, de absorver a água, resseca e começa a despedaçar. A mesma coisa acontece com a nossa cartilagem. Então, o que acontece? Quando você faz um esforço a mais em cima de uma cartilagem que tem um envelhecimento normal com a idade, você vai acelerando esses estágios. E por que isso está sendo muito frequente hoje em dia? Por falta de alongamento, por calçado inadequado, salto alto. Qual que é o calçado certo? A Janaína disse que o estágio dela é 2. 2 provavelmente ela deve estar na fissuração da cartilagem. Então, e outra coisa que é importante a gente frisar nesses casos, a patologia da cartilagem, ela não tem cura, ela tem controle. Por que eu falo isso? Quem porque tem problema de cartilagem aí, gente? Quem já operou? Todo mundo tem. Você teve condropatia patelar. É o que você teve. E operou. Mas o que acontece? Para a gente falar em cura, eu sempre dou o exemplo seguinte: quando a gente corta a pele, o organismo reproduz células da pele e forma pele nova. Quando a gente quebra um osso, o organismo reproduz célula óssea e forma osso novo. O organismo, ele não reproduz célula de cartilagem articular. Viu, gente? Nem tem remédio para isso, eu tenho. Existem hoje suplementos vitamínicos, que é colágeno, glucosamina. Isso tudo está muito fraco. Eu sempre falo com o paciente o seguinte: não piora. Se adiantar, isso é estudo de longo prazo, entendeu? Mas não piora. Tanto o pai, né, o nosso pai, que é um ortopedista, ele não prescreve, acha que não vale nada, fala que isso vende nos Estados Unidos, vende em gôndola do supermercado, não considera medicamento, assim como não é aqui no Brasil, mas eu acho que em alguns casos ajuda. Não vai o que às vezes o laboratório promete, não, você toma aqui a cartilagem de tubarão, o pé de galinha, esse colágeno, que ele vai regenerar a sua cartilagem. Não, isso não existe. Gente, olha só, são 10h48. Se cair aqui, é porque a gente tem uma limitação de tempo, tá? Mas vamos aproveitar até o restinho.
Tá. Não, pois é, então, isso é importante a gente falar, então, da condropatia, para procurar manter alongado, principalmente membro inferior, coluna, que eu falei. O nosso organismo é como se fosse uma engrenagem. Então, a partir do momento que a gente sobrecarrega, vai sobrecarregando, por exemplo, sobrecarregou o joelho, você vai sobrecarregar quadril, coluna, tornozelo, e assim vai. Não é igual uma bola de neve. Então, tem que começar do início. Ô Igor, como a gente está no final... Peraí, eu tenho que responder a outra pergunta, Labi. Isso a outra, que falou... lembrar, do Henrique. O Henrique está falando hipertensão e dor na coluna. Não tem ligação, eu não consigo imaginar uma ligação direta entre hipertensão e dor na coluna. Mas outro dia chegou um paciente lá para mim que estava com problema na coluna e sentindo muita dor. Aí, ele, toda vez que ia medir a pressão dele, estava dando alta. Uma coisa que a gente tem que ver é que a dor aumenta a pressão. A pressão arterial. Então, sempre parece... E pessoa obesa também, né, Igor? Oi? Pessoa obesa tem mais hipertensão. Tem mais hipertensão. É o que eu estou falando. Não tem ligação direta. Ah, não, todo hipertenso vai ter dor na coluna, ou quem tem dor na coluna é hipertenso. Não, ligação direta não tem. Está falando aqui que prevenção é tudo. Ele, como bom ortopedista que é, sabe. É muito mais fácil a gente prevenir do que remediar, ainda mais na ortopedia. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Ela está perguntando para a gente, a Andréia Barbosa, que ela tem muita dor na perna. Se isso pode ter a ver com a condropatia patelar. Você ouviu? Pode ter a ver com a condropatia. Pode. Dor na perna, gente, é igual eu falei da cefaleia. Um monte de causa. É assim, ó, o livro. Dor na perna é a coisa mais difusa. Tem que ver mesmo com ortopedista, gente. Pode ser desde de dor muscular, como já chegou no consultório, até chegou uma paciente que estava com muita dor na perna, eu suspeitei, falei assim, você vai procurar um angiologista, ela estava fazendo uma trombose. Olha só, e trombose é bem perigoso mesmo, né? Ô, gente, que peninha! Não dá vontade de conversar muito? Infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim aqui. Ô, Igor, tem muita gente com dúvida ainda. Como que pode fazer para te encontrar? Dá aí o seu endereço, o seu telefone, como é que as pessoas podem marcar? Bom, o consultório lá, se entrar no Facebook ou jogar no Google, é Clínica Hortus, Juiz de Fora. Com TH, né, Igor? O TH. A gente está lá no centro... Hortus. A gente está lá no Centro Médico do Monte Sinai. Aquele prédio do ladinho do Monte Sinai, ali em frente. Isso, do outro lado da passarela. Onde o pessoal nada quando está muito calor. Entendeu? O pessoal nada naquele laguinho ali. Sala 306, Torre Oeste. Eu estou à disposição de todo mundo que eu puder ajudar. Eu acho que a função 306, nossa como... 306? 306. 306, Torre Oeste. E qual é o telefone de lá, Igor? 3215-6756. Quem for na consulta dele de vermelho e preto, ganha uma balinha e adesivo. Que horror. Quem Essa era minha. que eu preciso de exame de vista? Igor, a André está perguntando se você atende Unimed. Atendo tudo. Quem te chama atende, a gente dá jeito. E a pessoa não tiver condição, você dá um desconto. Do jeito. Quem for minha paciente, Igor dá desconto. Tá bom, esse aqui não é Casas Bahia, não. Tá, Casas Bahia. Bahia. Mas eu estou à disposição. For vestido, precisa de camisa Flamengo, vestido de preto e vermelho, o Igor não passa da balinha e adesivo e desconto de 30%. Mentira. A secretária já sabe. Chegou com camisa do Flamengo de preto e vermelho, quando o paciente abre a porta, eu reclamo com ela. Por que deixou entrar? Não entra. Mentira, entra assim. Mostra a sua camisa quando você era pequenininho. Essa foi a primeira, ó. Pra mostrar que eu sou vascaíno, salvo a família desde pequeno, ó. A minha família é toda de flamenguista, mas sempre tem uma ovelha negra na família. Tem quem evolui. O Léo Condé tá mandando saudações vascaínas. Ele sabe. É outro bom vascaíno de Viçosa. Gente, ortopedista não enxerga bem. E você atende, Igor?
Ipseng, infelizmente, não. Mas dou um Mas jeito. quando você não atende, você às vezes pode fazer algum desconto para a pessoa, né? Não, o preço convém. Não, a gente dá jeito para tudo. Gente, infelizmente, isso aí não é hoje, problema para nossa família. O importante é a gente encontrar a solução, né, Igor? É isso que eu ia falar. Do caso, o Igor já deu várias dicas aqui do SUS também, né? Que ele trabalha, ele faz a parte social lá no SUS. E o telefone dele é 3215-6756. O Alfred Furtado Mendonça está mandando saudações ao doutor Igor. Agradeço o Paulo Alfred, amigo meu, pessoa ótima também. Agradeço, gente, então obrigado. A gente vai ficar por aqui. Ele está falando que você é um ótimo ortopedista. Gentileza dele. Gente, a gente vai ficar por aqui. Depois a gente vai disponibilizar também no YouTube, nas nossas redes sociais. Igor, foi muito bom estar aqui com você. Muitas coisas para serem faladas. E eu agradeço muito a sua disponibilidade aí com a gente, tá? Amanhã a gente se encontra lá na Mãe. Tá ótimo. Um abraço a todos, gente. Oi? Tchau. Obrigado pela oportunidade. Valeu. A gente vai ter mais encontros aqui também, né? Beijo em todos, gente. Feliz sábado para vocês. Tchau, gente. Beijo.